A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs queridos do canal Leonilde Santos. Hoje, meus amados irmãos, eu quero trazer mais uma meditação do livro de Mateus, capítulo 25, das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Porque, meus irmãos, realmente nós estamos vivendo como as 10 virgens. Eu já vou trazer a explicação e vou ler aqui para os irmãos. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não o conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus amados e queridos irmãos, essa palavra eu amo muito. Eu amo a Bíblia completa, mas eu gosto muito de parábolas, né? E porque assim, o Senhor Jesus, ele revelava através das parábolas, mas para alguns era necessário que eles entendessem, para outros que não entendessem, né? Então, meus irmãos, e essa parábola das 10 virgens, ela é muito forte mesmo. Aqui fala sobre os dias atuais que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Aqui estamos vivendo sobre os dias atuais nessa terra. Os dias atuais, meus irmãos, está sendo comparado com as 10 virgens, porque 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Muitos cristãos, meus irmãos, estão sendo como as 5 virgens loucas. Estão orando, estão até jejuando, mas não estão vigiando. Pregamos muito sobre a doutrina do corpo, mas poucos se esquecem de pregar a doutrina da alma e do espírito. Meus irmãos, a doutrina, ela vem do corpo, ela vem da alma e ela vem do espírito. São tritônico, corpo, alma e espírito. Não adianta você viver só a doutrina do corpo, se você não viver a doutrina do espírito e da alma. Não adianta, meus irmãos. É de dentro para fora. Temos que viver, sim, a doutrina do corpo, mas muito só se encaixa nisso. E se esquece de pregar a doutrina do espírito e da alma. Você está vivendo a doutrina do corpo? Glória a Deus. Mas também viva a doutrina da alma e do espírito, porque era isso que faltava nas 5 virgens loucas. Era isso que faltava. Elas não estavam vigiando. E elas não estavam, meus amados irmãos, vivendo a doutrina da alma e do espírito.
Elas não estavam se preparando, elas estavam dormindo, dormindo. Assim são as 5 virgens loucas. Assim também é comparado os dias de hoje. Muitos estão dormindo, até mesmo os crentes, muitos cristãos estão dormindo, meus irmãos. Não estão se preparando, né? Cuidado, meus irmãos. Cuidado, vamos vigiar. Eu digo assim, cuidado se referindo a mim. É a mim também. Vamos nos preparar. Não adianta, meus irmãos, a gente ter uma saia lá no pé e falar do nosso próximo. Não adianta, meus irmãos, a gente viver a doutrina santa do Senhor e viver falando mal dos outros, viver contendendo, viver com contenda, com discussão, com mentira, com ódio no coração. Se você vive, se você não pinta cabelo, se você não pinta unha, se você veste uma saia comprida, mas você anda com vanglória no teu coração, se você se acha mais santo do que a outra, se você se acha melhor do que o próximo, se você fala mal do teu vizinho, se você tem ódio no coração, se você não consegue perdoar, se você não ama o teu próximo, não ama o teu vizinho, né? Se você xinga, amaldiçoa os teus filhos, não respeita o teu esposo, então, meus irmãos, não adianta. Tudo está sendo em vão, porque você está vivendo só a doutrina do corpo. Você precisa entender que Deus, Ele quer o corpo, a alma e o espírito, meus irmãos. Temos que viver a doutrina, sim, do nosso corpo, sim. Porque o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas nunca devemos esquecer que também devemos viver a doutrina da alma e do espírito. Devemos ter um coração bom, devemos ter um coração em paz. Vamos nos preparar. As 5 virgens loucas, elas não estavam se preparando. Elas não estavam se preparando. E quando o noivo chegou, elas correram para onde as que estavam preparadas, para pedir ajuda, pedir azeite. E quando as 5 virgens prudentes falou, não é acaso que falte a nós e a vós, ide e comprai. Então, quando as 5 virgens chegou, o noivo já tinha chegado. Assim, meus irmãos, vai ser muitos irmãos, vai ter os ímpios e também vai ter muitos irmãos que quando o arrebatamento da igreja acontecer, eles vão clamar por Jesus. Quando o arrebatamento acontecer, eles vão clamar por Jesus. Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu era da doutrina. Senhor, eu orava, eu jejuava, mas não vigiaram. Não vigiaram. É necessário que nós vigiem, meus irmãos. É necessário que nós vigiem também, sabe? Porque não vai adiantar se nós orar, jejuar e não vigiar. Nós temos que vigiar. Porque se eu oro bem aqui e eu não vou vigiar com o que eu vou falar com meus filhos, então não adianta. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que andar em vigilância. A palavra de Deus fala: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vamos orar, sim. Temos que orar sem cessar, meus irmãos. É sem cessar mesmo. Temos que orar mesmo. Mas também nós temos que vigiar. Vigiar, meus irmãos, com o que nós vamos falar com nossos filhos. Vigiar com o que nós vamos falar com nosso esposo. Esse ensinamento é para mim também. Porque, meus irmãos, enquanto Jesus não volta, nós estamos sujeitos a cair. E está repreendido no nome de Jesus. Mas nós estamos sujeitos. Mas nós temos Jesus. E se você tem Jesus, você vai procurar imitar Cristo. Você vai procurar andar com Cristo e a se sair do pecado, a se sair do mal. As 5 virgens prudentes que estavam preparadas, elas eram prudentes. Elas comparado os cristãos de hoje em dia.
São cristãos amorosos, cristãos que amam de verdade o próximo, cristãos que perdoam, o cristão que não guarda mágoa do próximo, o cristão que anda na doutrina do corpo, da alma e do espírito. É o cristão que se preocupa com o próximo. Como que meu próximo tá? Como que meu vizinho tá? Né, meus irmãos? Ele se preocupa, ele ora, ele busca a Deus, ele jejua pelo próximo. Ele jejua. Muitas das vezes, meus irmãos, nossos vizinhos têm passado lutas, sabe? Muitas das vezes, nossos vizinhos têm passado lutas, meus irmãos. Lutas. E nós, como os cristãos, muitas das vezes, a gente não sabe. E muitas das vezes a gente fica dormindo, cochilando, meus irmãos, espiritualmente falando, sabe? Então, meus irmãos, vamos jejuar pelos nossos vizinhos. Porque quando a palavra de Deus amar o próximo como a ti mesmo, você se ama, você não quer o mal para você, você quer o bem para você. Você quer estar bem, você quer estar feliz, você quer ter saúde, você quer ter o seu casamento restaurado, comunhão com teus filhos. Então, se tudo isso você quer para você, se você amar o próximo como você se ama, você vai querer tudo isso para ele. E o que eu quero falar aqui é que nós temos que jejuar pelo nosso vizinho. Nós temos que pagar preço. Pagar preço não só por nós, mas também pelo nosso próximo, porque tem almas morrendo ao nosso lado e nós não tem visto. Nós tem cochilado. Nós tem cochilado. Muitas das vezes a gente fala, meu Deus, como que eu vou pregar a tua palavra, Jesus? Como que eu vou pregar? Como que eu vou evangelizar meus irmãos? Você pode começar evangelizando pelo teu vizinho. A oração, ela tem os seus efeitos. A oração do justo tem muitos seus efeitos, assim diz na palavra de Deus. Você pode orar pelo teu próximo. O teu próximo nem precisa saber que você está orando por ele. Não precisa você falar. Você ora. Faz uma listinha. Senhor, eu vou fazer uma campanha com tantos dias. Vou jejuar pelo meu vizinho, pelos meus vizinhos. Vamos jejuar pelos nossos vizinhos, meus irmãos. Vamos jejuar pelo nosso próximo. Vamos orar nas madrugadas pela nossa família, pela nossa parentela, pelos mendigos, pelos andarilhos de rua. Aqui na minha cidade tem tanto mendigo, meus irmãos, tanto andarilho de rua. E me corta o coração, sabe? Me corta o coração. Ah, como eu queria, meus irmãos, ajudar, Deus sabe. O que tá no meu alcance eu faço. O resto o Senhor vai fazer. Porque eu clamo muito ao Senhor por eles, sabe, meus irmãos? Então, meus irmãos, ser prudente é isso. Vigia no que você vai falar. Vamos vigiar no que nós vamos falar. A nossa boca, meus irmãos, ela tem o poder de condenar. Muitas das vezes a gente é caluniado. Quem que não é, meus irmãos? O crente que ele serve a Deus, ele não vai esperar coisa boa. Ele não vai esperar coisa boa. O crente fiel. Se o mestre, o Messias, o Filho de Deus, ele foi caluniado, traído, açoitado e humilhado e muito mais. Imagine nós que somos só pecadores. Então, meus irmãos, se você está sendo caluniada, minha irmã, se você está sendo caluniada, se estão dizendo mentira ao teu respeito, dê glória a Deus e orai por os que vos maldizem. Orai, orai, meus irmãos, orai e seja feliz, porque você está no caminho certo, você está fazendo as coisas certas, você está cumprindo a vontade de Deus. Você está cumprindo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o crente que ele não tem perseguição, ele não tem inimigos, ele não tem aflição na vida, pode ver que tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus falava, no mundo terei aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também hão de vencer.
Então, meus irmãos, a gente é caluniada. As pessoas, meus irmãos, as pessoas não têm dó, sabe? Muitos cristãos também. Vamos orar. Vamos orar. Se tem alguém vos maldizendo, orai por eles. Orai por eles e se alegrei no Senhor. Tá, meus irmãos? Isso é ser as 5 virgens prudentes na nossa atualidade. É orar. Vamos orar também, meus irmãos. Orar, vamos orar. Vamos orar nas madrugadas. Vamos descer as madrugadas em oração. Vamos orar de manhã, meio-dia, de tarde, à noite. Vamos estar orando. Vamos tirar o nosso tempo primordial com o nosso Deus. Vamos ensinar nossos filhos, buscar o Senhor, ensinar a doutrina do corpo, da alma, do espírito. Porque não adianta eu chamar meus filhos e dizer, ó filho, eu vou ensinar vocês a doutrina do corpo. E eu não ensinar o meu filho que não pode xingar na escola. E eu não vou e não ensinar meu filho que não pode falar mal do coleguinha, que não pode chutar o coleguinha. Então, minhas irmãs, ensinar a doutrina aos filhos não é só ensinar a tua filha a usar uma saia, usar combinação, não pintar unha, cortar cabelo, não é só isso não. Será que você está ensinando a tua filha que lá na escola, lá dentro, ela tem que respeitar o professor, ela tem que respeitar as coleguinhas, ela não pode falar palavrão, ela não pode guardar mágoa no coração, não desejar mal, pegar o que é dos outros. Então, minhas irmãs, vamos vigiar, vamos cumprir a doutrina do corpo, vamos sim, porque isso é bíblico. Mas também vamos cumprir a doutrina da alma e do espírito, porque tem muitos, meus irmãos, muitos morrendo, perdendo a salvação, e gente que vive a doutrina. Por quê? Porque não vive a doutrina completa, não vive a doutrina tritônica, que é o corpo, a alma e o espírito. Muitas das vezes a pessoa só prega da doutrina do corpo, só prega a doutrina do corpo. E a da alma? E a da alma? Que não pode ter mágoa, que não pode ter maus pensamentos contra os outros, que não pode caluniar, que não pode roubar, fumar. Meus irmãos, oh meus irmãos, vamos orar, vamos vigiar. Vamos vigiar, meus irmãos, vamos vigiar, que essa palavra aqui é para mim também, é para nós. Cuidado, meus irmãos, não vamos ser que nem as 5 virgens loucas, mas vamos ser como as 5 virgens prudentes, vamos orar sem cessar, vamos vigiar, vamos andar em amor, vamos andar em vigilância. Minha irmã, meu irmão, se você pecou, peça perdão. Ai, irmã, eu não consegui, eu pequei de novo, pois peça perdão de novo. Errou 10, 20, 50 vezes, peça perdão. Porque enquanto há vida, há esperança. Só não desista. Não desista. E não se acostume no pecado, no erro. Aquele pecado que você está lutando, é caindo, é lutando, Deus está vendo. Mas, meus irmãos, não vamos se acostumar em pecado, não. Porque Jesus, Ele nos perdoa. Mas a pessoa viver só pecando, isso também vira molecagem de Deus. Você pecar porque você não consegue, que você tá lutando, é uma coisa. E você pecar por livre e espontânea vontade é outra, tá bom? E eu trago esse ensinamento. Que Deus abençoe. Esse ensinamento é para você, é para mim, é para nós. E que Deus abençoe. E tenha uma tarde maravilhosa na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.